Olá, boa noite. Nós estamos agora no capítulo 4 do livro As Mulheres Improváveis. E aqui o título desse capítulo fala assim: as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo. Às vezes precisamos ser lembrada de quem somos. E eu vou estar mais uma vez lendo alguns pedacinhos para vocês, que eu achei interessante, que fala assim: Deus ter levantado mulheres que cumprem o propósito dele em todo mundo. Qual o propósito de Deus para você, né? Elas não somente estão fazendo aquilo que está no coração de Deus, mas elas entendem as estações que estão vivendo. Quais são essas estações, pastoras? Essas estações, irmão, nós passamos por várias estações. Quando nós casamos, somos só nós, nosso marido, é um tempo de namoro, é um tempo que a gente começa a pensar na vida, o que vai ser, ter filhos, construir uma casa, comprar uma casa, um apartamento. É a primeira estação. Depois vem os filhos. É a época de você ser mãe. Você fica um pouco desleixada, é normal, é natural. Você às vezes deixa de se arrumar, fazer uma unha, de arrumar um cabelo, de comprar uma roupa para você, para comprar para o seu filho. É uma estação que você está vivendo, mãe, ser mãe. E muitas das vezes nós deixamos de lado a nossa vaidade para poder cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso marido, né? É uma das estações. Então nós precisamos reconhecer a estação que nós estamos vivendo. E aqui no livro fala assim: as mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo não são perfeitas, nem correspondem ao estereotipo formado pela religião. Deus não tem contrato fechado com ninguém. Ele chama, habilita e usa quem ele deseja. Não demorará, para que ele em breve testemunharemos o que Deus tem feito na nossa vida. Não vai demorar muito. Nesse capítulo, nós vamos ver aqui alguns perfis das mulheres que Deus levanta. E o primeiro perfil que a autora do livro coloca aqui, ela coloca aqui a mulher saudável. É o primeiro perfil. Muitas pessoas procuram Jesus em busca de cura, de bênção, de libertação, de prosperidade, mas não buscam Jesus por um momento de intimidade. E por que mulher saudável? Nós somos saudáveis espiritualmente quando nós procuramos Jesus, procuramos Deus, para termos intimidade com Ele. Não para uma cura. Não é errado você estar doente, orar, pedir oração por cura, por libertação. É normal, nós temos que fazer isso, é bíblico. Mas nós temos que procurar a Deus também, para termos momentos de intimidade. Amar a Deus quando as coisas vão bem é fácil. Mas verdadeiramente o amor a Deus é quando as coisas estão passando pelo estreito. Eu estava lendo aqui, lembrando de uma amiga minha. Ela tem um problema de espasmo assim nos olhos. E uma vez ela estava conversando comigo e o médico falou que se ela fizesse uma cirurgia poderia ficar cega ou ter alguma sequela. E ela sempre teve vontade de ser curada, né? E hoje ela compartilhou pra gente que o médico, um neurologista, encontrou uma solução que não vai precisar fazer uma cirurgia, mas uma aplicação no Botox e ela vai melhorar. Então ela estava falando quantas dores ela passou, ferida na alma. Ela cuidando de pessoas, lidando com pessoas, mas lidando com a sua própria dor. Quando nós lidamos com a nossa própria dor, quando nós estamos passando por um momento difícil, como é difícil amar a Deus nesse momento. É muito fácil dizer eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu sou isso, eu sou aquilo diante de Deus, né? Quando nós estamos bem. Mas quando nós estamos passando por um momento difícil, é difícil a gente dizer que ama a Deus. Como que nós pregamos o milagre? Como que nós pregamos a cura se nós não somos curadas?
É momento de nós pararmos e ver se nós realmente somos saudáveis. Se nós estamos falando aquilo e estamos crendo, Senhor, no meu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo do Senhor. No tempo do Senhor as coisas vão acontecer. Eu tenho pedido a Deus, 5 anos já, que eu estou pedindo a Deus uma bênção. E essa bênção ainda não veio, mas eu não desisto de pedir. Eu vou continuar pedindo, eu falo todo dia para ele, Senhor, eu sei que o Senhor sabe que eu vou pedir, mas eu vou pedir mais uma vez. Eu preciso ver isso. Eu quero isso. Seja no tempo dele, qual for o tempo, ele vai me dar. E não é por isso que eu vou deixar de amá-lo, eu vou deixar de falar, ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Porque ele é o meu Deus. E no tempo certo, ele vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Assim como ele deu para essa minha amiga. Essa solução tão grande. Ela estava tão feliz hoje por ela receber essa cura. Ela já recebeu a cura. Eu creio em nome de Jesus. Só Deus é capaz de sondar o coração terreno. Vocês sabem o que é uma sonda? Uma sonda é quando vão procurar petróleo, eles enfiam uma sonda lá no profundo da terra. Lá onde a gente não pode ir. Lá onde não chega ao olho nu. Mas a sonda, ela entra no profundo. E Deus é esse Deus que lá no Salmo 139 fala que ele nos sonda. Ele vê o nosso profundo, o nosso íntimo. Ele quer nos ver pessoas saudáveis. Uma das características das mulheres que Deus escolhe é que ele quer que nós sejamos saudáveis. A segunda característica de uma mulher que Deus quer escolher, mesmo que seja improvável, é que ela seja segura. Ela seja segura. É impressionante como Deus é especialista em levantar pessoas que costumam dizer que não possui nada, que não é nada, que eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não sei, eu não posso. Mas Deus procura exatamente aquelas pessoas que são incapazes. E achei interessante aqui na parte do livro, fala assim, como mulheres de Deus, a rivalidade e a comparação não são um lugar seguro. Olha só, a postura de Isabel ao reconhecer o bebê que Maria estava gerando era maior do que o dela. Imagina só, você reconhecer que o filho da outra é mais importante do que o seu. É um lugar, uma pessoa segura que faz isso. Reconhecer que aquela irmãzinha que você está usando, ela tem mais dom do que você. Reconhecer que aquela irmã do ciclo de oração, ela é mais fervorosa do que você. Reconhecer que aquela pessoa que está ali no louvor, ela tem uma voz melhor do que a sua. Tem uma eloquência melhor do que a sua. Isso é segurança. É saber o seu lugar no Senhor. Com toda a minha pequenez, com toda a minha falha, Deus me ama do jeito que eu sou. E Ele me usa e me capacita do jeito que Ele quer. A terceira característica, não vingativa. O rei Davi nos ensina muito a respeito de uma característica comum das pessoas que Deus deseja levantar. Por mais perseguido que Davi foi por Saul, ele simplesmente não deixou o ódio, a raiva, a ira, a inveja entrar no seu coração. Entenda, a porta que Deus abriu para você, ninguém fecha. E a porta que Deus fechou, ninguém vai abrir. A quarta característica é precisa e pontual. As mulheres que Deus tem levantado são precisas e pontuais. Apesar de imprevisíveis aos olhos dos homens, são atiradoras de elite. Deus tem escolhido pessoas pontuais, precisas e pontuais, que estão ali prontas para ajudar na hora certa, para agir no momento certo. Não coloca desculpa. Outra característica, mulheres que têm discernimento. Aqui a autora do livro colocou o texto de 1 Crônicas 12, do
do 24 ao 32, que fala assim: da tribo de Judá, 6.800 guerreiros, armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros, valente e preparado para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, instruído. Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sobre seu comando. Josadaque, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros da sua família, da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da mesma tribo de Manassés, o oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem a Davi a se tornarem rei. Da tribo de Isacar, olha essa aqui, da tribo de Isacar, 200 chefes, com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. O que salta aqui aos olhos nesse texto, o versículo 32, afirma que os guerreiros de Isacar eram líderes que sabiam agir em qualquer circunstância e comandavam o povo pelo melhor caminho. O que Deus quer a você? Que você tenha discernimento, sabe o caminho certo a seguir, sabe aonde ir, sabe a fonte que você deve buscar. Podemos concordar que em meio a uma guerra, reconhecermos pessoas que julgam ser experientes, pessoas que saibam lidar com aquilo que estamos enfrentando. O chefe de Isacar possuíam tamanha precisão, discernimento. São mulheres com essas características que estão sendo levantadas. Casar é uma escolha muito sábia, mas permanecer casada requer discernimento. Não é fácil permanecer casada. Gerar filhos é sábio e é bíblico. Crescer e multiplicar. Mas na educação deles precisamos distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o que vale a pena e o que é perda de tempo. Em todos os aspectos da vida, discernimento é indispensável. Nós temos que saber que Deus requer de nós um coração que tenha discernimento. Outra característica, um coração voltado para o Senhor. Para alcançar sabedoria, conhecimento e revelação, é preciso tempo e dedicação e entrega. E aqui há outra característica de grande valor. A mulher que Deus levanta tem um coração voltado para Ele. A outra característica da mulher que Deus escolhe. Ainda voltando aqui para a mulher do coração voltado para Deus, nós vemos Maria, né? Maria, ela pegou um perfume caro e ungiu o pé de Jesus. Mesmo sem saber que era ali o último momento que ele estava ungindo ele para o sepultamento. Mas quem tem o coração voltado para Deus, Deus orienta e Deus dá discernimento para fazer aquilo na hora certa, no momento certo. Outra característica, apta para renunciar. Além da devoção, da entrega, da renúncia, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo estão preparadas para renunciar às coisas boas, ilícitas, até aplausível, muito, embora não sejam o que Deus deseja para elas em determinada época das suas estações. Às vezes nós queremos viver algo que não é nosso tempo. Deus não colocou agora para viver nesse tempo. É mais para frente. Quando eu tinha filhos pequenos, eu não podia ir para retiro de casais. E agora, meus filhos tudo casados, eu posso ir para onde eu quiser. Mulheres libertadoras. As mulheres que Deus deseja levantar são mulheres que sejam avião. E avião precisa de aeroporto. Não podemos negligenciar o nosso lugar de descanso e de entrega. Os aviões voam alto,
mas precisa de aeroporto para pousar. Todo Paulo precisa do Ananias, assim como todos nós precisamos de uma pessoa que contribua com Deus na tarefa de nos conduzir a determinado propósito. As mulheres que Deus quer levantar não são apenas hábeis, são mulheres que habilitam as demais mulheres. São Josués e Calebes. Que nós possamos ser Josués e Caleb. Enquanto todo mundo está murmurando, enquanto todo mundo está criticando, nós estamos ali jogando água e falando: Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer algo. As coisas de Deus vai acontecer, né? Infelizmente, vemos mulheres líderes, ministras, que servem no corpo de Cristo e não se comportam como libertadoras, mas sim como carcereira. Já viu aquelas pessoas que estão ali, mas elas não estão ali para poder te libertar. Elas estão ali para te carcerar, para você estar no cárcere. Elas são carcereiras. Te jogam praga, falam palavras duras, coisas que nem elas mesmas fazem, mas elas acham que a outra tem que fazer. Uma santidade que não é verdadeira, uma santidade falsa. Nós precisamos ser mulheres libertadoras e não carcereiras. As mulheres que Deus tem levantado são libertadoras, não carcereiras. São mulheres que possuem o dom de amar, levantar e encorajar outras mulheres. E por último, fala-se mulheres mentoreadas. Todos nós precisamos de mentoramento. Precisamos de alguém para nos ajudar, precisamos de alguém para nos orientar, precisamos de alguém para nos discipular, precisamos de alguém para nos aconselhar. Ninguém é sábia demais que não precisa do mentoramento. A gente precisa de pessoas para mentorear. Eu tenho sentido muita falta da pastora Rose, mas mesmo assim, aqui distante, eu ainda posso ligar para ela. Não é a mesma coisa, mas a gente precisa de mulheres que nos mentoreiam e nós precisamos mentorear também outras mulheres, que nós sejamos libertadoras e não carcereiras. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo que fala: respeite a sua estação.